Olá, seja muito bem-vindo ao OPA News BR. Hoje a gente vai analisar um momento que simplesmente parou um dos maiores reality shows do Brasil. E não foi por causa de uma prova ou de uma eliminação, viu? Foi por causa de uma acusação pesadíssima feita ao vivo, que transformou o que era entretenimento num debate nacional sobre lei, responsabilidade e, claro, o peso que as nossas palavras têm. Pois é, tudo começou com essa frase. Essa fala explosiva do ator Creus Kelab para a influenciadora Rayane Filiuzzi foi o estopim de uma polêmica gigante dentro de A Fazenda 17. Foi exatamente aí que uma briga, que podia ser só mais uma do programa, virou uma denúncia de crime muito séria. Para a gente entender direitinho como essa história se desenrolou, nossa análise vai seguir alguns passos. Primeiro, a gente vai ver a acusação em si, depois as ameaças de processo que vieram, vamos relembrar um outro conflito sobre o mesmo tema, e aí o mais importante, diferenciar o que a lei diz sobre racismo e injúria racial, e no final a gente reflete sobre o impacto disso tudo. O palco de tudo isso foi a cozinha da sede. O que parecia ser só um desentendimento bobo sobre as tarefas da casa, de repente escalou de um jeito que ninguém esperava e culminou numa das acusações mais graves que alguém pode fazer, ainda mais em rede nacional. A troca de farpas foi de 0 a 100 muito rápido. A Rayane chamou o Criode de imprestável. A resposta dele, no entanto, não foi um xingamento qualquer. Ele foi direto numa acusação criminal. Isso elevou o tom da discussão para um patamar completamente diferente, muito mais sério. E a reação da Rayane foi imediata, né? Ela não só negou tudo, como já contra-atacou usando termos da lei. Ela falou em calúnia e difamação e deixou bem claro que essa história ia parar na justiça. A briga já tinha virado um caso jurídico ali mesmo. E como a gente já sabe, hoje em dia a confusão de reality show não fica só lá dentro, né? Aqui fora, as equipes, os advogados, a galera das redes sociais de cada participante, todo mundo entrou em campo. A briga virou um embate oficial, público. A posição da equipe da Rayane foi bem clara, bem direta. Eles soltaram uma nota reforçando a ameaça de processo e basicamente disseram que a acusação do CRIO foi feita sem base nenhuma e que agora ele ia ter que arcar com as consequências legais do que falou. Agora, é aqui que a história ganha uma nova camada. Essa acusação do CREO não surgiu completamente do nada, sabe? Para entender o contexto todo, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, porque a Rayane já tinha se envolvido numa outra discussão bem parecida. Olha só, 20 dias antes dessa briga com o CREO, a Rayane teve um desentendimento feio com a Carolina Lecker. O motivo inicial foi uma chapinha de cabelo, mas a discussão foi muito mais fundo e acabou em acusações de comentários preconceituosos sobre o cabelo afro da Carolina. Esse episódio anterior é super importante, porque ele cria um histórico, um contexto para a acusação que viria semanas depois. E essa fala da Carolina para outra participante é crucial. Ela dá a entender que as atitudes da Rayane seriam uma forma mais sutil, mais indireta de preconceito. Ela mesma já tinha classificado isso como racismo. Ou seja, essa percepção de um preconceito velado já estava no ar dentro da casa, o que talvez explique por que a acusação do CRIO, semanas depois, foi tão direta. Bom, com acusações tão sérias voando para todo lado, é fundamental a gente fazer uma pausa aqui para entender o que a lei brasileira realmente diz sobre isso. Os termos racismo e injúria racial são muito usados, mas também muito confundidos. E para a justiça, eles são coisas bem diferentes. Então, a pergunta de $1 milhão é essa. Na prática, qual é a diferença entre esses dois crimes? Entender isso é essencial não só para analisar esse caso da Fazenda, mas para todo mundo como cidadãos. E antes de mais nada, é bom deixar clara a seriedade do assunto. A nossa Constituição Federal, a lei máxima do país, trata o racismo com a maior gravidade possível. Ela classifica como um crime inafiançável, ou seja, não dá para pagar fiança para sair, e imprescritível, que significa que ele pode ser julgado a qualquer tempo, não importa quanto tempo passe. Ok, vamos para a primeira definição. O crime de racismo, segundo a lei, acontece quando a atitude preconceituosa é contra um grupo inteiro, uma coletividade. Não é sobre ofender uma pessoa, mas sobre segregar todo um grupo. O exemplo clássico é esse: impedir a entrada de pessoas negras num restaurante. O ato é contra todos, não contra um indivíduo. Já a injúria racial, por outro lado, é um ataque à honra de uma pessoa específica. O foco é o indivíduo. É quando alguém usa elementos de raça, cor ou etnia para ofender diretamente uma pessoa, para ferir a dignidade dela. A ofensa, nesse caso, tem alvo certo.
Certo. Com essas definições um pouco mais claras, a gente pode voltar para o caso do reality e pensar nas implicações maiores. Porque numa plataforma com milhões de pessoas assistindo, cada palavra dita ganha um peso, uma responsabilidade que é simplesmente enorme. Então, resumindo a história, acusar alguém de racismo é, na verdade, denunciar um crime muito grave. Mas, por outro lado, fazer uma acusação falsa também tem consequências sérias e pode gerar processos por calúnia. O debate que um episódio desses provoca vai muito além do jogo. Mexe com feridas profundas da nossa sociedade e mostra que, no fim do dia, as palavras sempre trazem consequências para todos os lados. E tudo isso deixa a gente com uma reflexão final, né? Num ambiente com uma visibilidade tão gigantesca, onde cada gesto é visto por milhões, qual é o real tamanho da responsabilidade que vem junto com cada palavra dita? É uma pergunta que não vale só para os participantes, mas para todos nós. E aí, gostou de entender essa história com mais profundidade? Se sim, aproveita e já se inscreve aqui no canal Opa News BR no YouTube para não perder nossas próximas análises. A gente se vê na próxima!